Esta é a Limpeza de Ouvidos, uma série dedicada a todos os apreciadores da música, sejam músicos ou ouvintes. Vamos refletir sobre aspectos sonoros que podem nos levar a uma viagem mais profunda na música que escutamos e contemplar os mínimos detalhes do som. Neste episódio veremos: como identificamos o som das coisas? A gente consegue identificar a fonte sonora de um som mesmo sem observar ela. Imagine o seguinte: você recebe uma ligação de alguém, de um número desconhecido, e quando você atende, você escuta a voz e identifica quem está falando. Pode ser um conhecido, pode ser um amigo, um familiar, seja quem for. Mas através do som da voz você reconhece essa pessoa. Vamos continuar nossa investigação sobre o som e a nossa jornada de limpeza de ouvidos. Vamos falar um pouco sobre timbre. Timbre normalmente é identificado através da analogia à cor do som. Compreensível, pois não é algo simples de ser explicado sem um conhecimento específico do assunto, apesar de facilmente conseguirmos distinguir um timbre de outro. Vamos observar o seguinte: uma nota qualquer num instrumento, por exemplo, o dó central do piano. Se nós tocarmos essa mesma nota num instrumento diferente, conseguiremos notar a diferença? Chamamos de timbre a propriedade do som que nos permite identificar as diferentes fontes sonoras através da qualidade do som. São vários os fatores que ajudam a determinar o timbre de cada instrumento e são extremamente complexos para analisarmos de uma maneira específica. Vamos simplificar um pouco falando sobre o espectro de frequência sonora. De maneira geral, podemos identificar os sons que encontram-se no espectro sonoro entre 20 Hz e 20 kHz. Vamos ver o que isso significa. Primeiro, Hertz é igual a vezes por segundo, ou seja, 20 Hz é o mesmo que 20 vezes por segundo. Segundo, o que 20 vezes por segundo? Vamos chamar isso de batidas. Se pegarmos, por exemplo, o som da palma e escutarmos ela a 1 Hz ou uma vez por segundo, soará assim. Vamos fazer um exercício neste software chamado Audacity. Este software é utilizado para a gravação e edição de áudio e é muito simples de ser utilizado. Primeiro vamos começar, então, gravando uma palma. Vou clicar no botão de gravar. Ótimo, aqui está a nossa palma. Vou transformar ela em mono. Perfeito. Agora vamos escutar esta palma. Bom, aí está o som da nossa palma. Perfeito. A gente pode dizer que esta palma está soando a 1 Hz, né? Ou uma vez por segundo. Se nós selecionarmos o tempo de 1 segundo aqui, veremos que temos uma palma só. Isto, por enquanto, é óbvio. Agora vamos transformar esta palma. Vamos dar um zoom nela para visualizarmos melhor, selecionar ela. Ok. Vou recortar. E vou vir aqui para o início, colar aqui. Aqui está a nossa palma. E vou selecionar o tempo de 0,1 segundos. E vou repetir este som. Vamos criar 10 repetições. Ou seja, agora nós temos... Além dessa aqui, está demais. Cortar, agora nós temos 10 palmas dentro de 1 segundo. Se nós escutarmos, ela vai soar assim. Muito bem. Agora nós podemos criar um efeito com essas palmas, mudando a duração de tempo dessas 10 palmas. Então, se nós cortarmos pela metade este tempo, vai soar assim. Ela vai soar mais aguda.
Podemos repetir mais uma vez o exercício, copiando elas, todas essas palmas, colando aqui. Agora nós temos 20 palmas dentro de 1 segundo, ou seja, 20 Hz. E vamos mais uma vez fazer a troca de tempo em 100%, ou seja, agora nós teremos 40 palmas dentro de 1 segundo. E vai soar assim. As palmas estão tão rápidas e tão próximas uma da outra que nós já não escutamos o som da palma, mas escutamos o som de um tom, ou seja, uma nota, 40 Hz, 40 vezes por segundo. A cada vez que aumentamos a quantidade de batidas por segundo, criamos um som diferente. 20 kHz ou 20.000 vezes por segundo é mais ou menos o limite da nossa audição. A partir disso, o som fica agudo demais para o nosso tímpano conseguir captar. Agora vamos transformar este som em um espectrograma. O espectrograma é um gráfico que nos ajuda a ver as frequências do som. Se colocarmos a palma a 40 Hz, podemos visualizar uma grande presença na faixa da frequência 40 Hz, mas também há outras frequências menores, a quais chamamos de harmônicos. Vamos observar o som que nós produzimos com a palma no espectrograma. Para isso, eu vou utilizar este site academo.org Spectrum Analyzer. Vai estar na descrição do vídeo. Então vamos escolher o nosso arquivo. Eu salvei em palmas 40 Hz. E quando eu der o play, nós escutamos o nosso som e formou uma imagem. Essa imagem é o espectrograma do nosso som, ou seja, quais frequências são mais fortes ou mais fracas e quais frequências nós escutamos com mais intensidade. Se as nossas palmas estão em 40 Hz, então nossa frequência principal vai ser 40 Hz, que está aqui embaixo. Este espectrograma, como ele demonstra várias frequências até 23 kHz, ou seja, 23.000 vezes por segundo, a nossa frequência lá embaixo em 40 Hz vai parecer bem pouco, mas vai ser a nossa frequência mais forte. Por isso ela está em laranja ou amarelo. Aonde está pintado em azul são as frequências mais fracas. Mas a gente pode notar que a gente não escuta apenas a frequência 40. Nós escutamos várias outras frequências, tendo também frequências fortes na área do 5 kHz ou 5.000 vezes por segundo e um pouco acima da 14.3 kHz. Essas frequências são as frequências harmônicas. Agora, escute esse som. Com certeza você já escutou esse som antes. O nome dele é ruído branco, e o nome dele é assim em referência à luz branca. Ambos têm uma resposta mais ou menos plana em todas as suas frequências. Simplificando, o ruído branco é o som de mais ou menos todas as frequências do espectro entre 20 Hz e 20 kHz escutadas ao mesmo tempo. Isso significa que se pudermos filtrar este som, escolhendo as frequências que vamos escutar, podemos criar outros sons. Vamos escutar o ruído branco e observar ele no espectrograma. Então nós podemos observar que o ruído branco tem amplitude mais ou menos igual em todas as frequências, sendo aqui para baixo as frequências menores, 1K, subindo 10K até aqui em cima. Aqui é 22, 23 kHz, que seriam as frequências inaudíveis para a gente. Bom, se nós passarmos um filtro neste ruído branco, nós teremos um som diferente. Com esse filtro, eu posso escolher qual frequência
eu vou acentuar. Então, se eu tocar agora frequência acentuada 8.8 kHz, eu vou escutar um tom. Posso baixar essa frequência também. Ou seja, eu posso criar frequências simplesmente filtrando os sons que eu quero escutar de um ruído branco. Resumindo, o timbre de uma fonte sonora é determinado pela frequência e harmônicos que este som produz. Mas também há outros fatores que determinam o timbre de uma fonte sonora, como o termo amplitude refere-se ao quão fraco ou quão forte um som é. Podemos colocar uma linha e designar seu som mais forte como fortíssimo e o seu som mais fraco como pianicíssimo. Podemos também imaginar outras notações como pianicississimo, porém não é muito comum, tendo em vista que nós temos a limitação física do nosso instrumento. Podemos utilizar este recurso como uma analogia à distância entre nós e a fonte sonora, uma adição de uma terceira dimensão na música. Porém, se nos distanciarmos do violão, nós vamos perceber um som mais fraco. Não porque o instrumento está tocando mais fraco, mas porque o som perde energia ao viajar pelo ar. Este é um recurso bastante utilizado na mixagem de sons, seja na música, quanto para filmes ou outras finalidades. Ainda levando em conta a amplitude, podemos identificar a forma de um som. A esta forma damos o nome de envelope, e ele pode ser simplificado pela seguinte fórmula: ADSR. A para ataque, D, decay, S, sustain e R, release. Cada um desses termos se remete a uma fase que o som percorre durante sua vida. Attack, ou ataque, é a primeira fase do som, quando ele nasce. Pode ser um nascimento rápido e brusco, ou longo e calmo. A segunda fase, decay, ou queda, é o momento após o som alcançar o pico da sua primeira fase, o ataque. É um momento de queda, e pode ser, mais uma vez, curto ou longo. A terceira fase, o sustain, ou sustentação, é o nível em que o som irá sustentar-se, desde que mantenhamos pressionado a tecla. Nas fases anteriores, ao modificarmos um parâmetro no sintetizador, estávamos mudando uma medida de tempo. Nesta fase, ao alterarmos o parâmetro, estamos controlando a amplitude, ou seja, o quão forte ou fraco o som será sustentado. Para controlarmos a duração desta fase, temos que soltar a nota, que nos leva à última fase, release ou libertação. Esta fase ocorre logo após libertarmos a nota, e mais uma vez pode ser mais rápida ou mais lenta. Utilizando esses parâmetros, podemos recriar vários sons com um sintetizador. Vamos fazer um teste com um sintetizador virtual para criar novos sons, utilizando apenas a modificação dos parâmetros Attack, Decay, Sustain e Release. Então, a princípio, o nosso som é esse. Um som padrão. Então, nós podemos modificar os parâmetros para modificar este som. Então, por exemplo, o Release. Se eu aumentar o Release e tocar a nota, quando eu solto ela, ela demora mais para terminar. Se eu encurtar, quando eu solto, ela para de tocar imediatamente. O sustain é o nível em que o som é sustentado quando eu pressiono a tecla. Então, se eu apertar a tecla, quanto menor o sustain, menor o nível de sustentação dessa nota. Sem sustain nenhum, eu toco a nota, ela cai. E aí entra o decay, ou a caída. Se eu tenho uma caída longa, ela demora mais tempo para cair. Um decay curto, quase nem dá para ouvir.
e o ataque, que é quanto tempo demora para o som chegar no pico. Nós estamos ouvindo um som com um ataque curto. Quando eu aperto a tecla, o som chega no seu nível máximo imediatamente. Agora, se eu aumento o ataque, o som demora. Existem outros modelos de envelopes que dão conta de outros parâmetros sonoros, como por exemplo AHDSR, sendo H de hold, ou segurar, e DADSR, sendo o D de delay, ou atrasar. Outro importante fator que distingue o timbre de uma fonte sonora é a Quando falamos em altura, não podemos nos confundir com amplitude. Nós estamos acostumados a falar frases como baixa o som ou aumenta o volume, nos referindo ao quão alto ou baixo um som está. Porém, em música, nós falamos altura para tratar sobre um som grave ou um som agudo. Da mesma maneira que existem instrumentos musicais com alturas diferentes, ou seja, quão grave ou quão agudo você pode tocar no instrumento, as nossas vozes também são diferentes. Podemos pensar a altura na voz como a classificação do alcance vocal através de categorias como soprano, mezzo-soprano e contralto para mulheres e tenor, barítono e baixo para homens. Reconhecemos que essa é uma visualização limitada, porém nos ajuda a compreender a relação entre altura e timbre. A altura talvez seja o parâmetro mais reconhecível de uma música, através da melodia. A melodia é um passeio entre diversas alturas. Agora, uma pergunta. É possível fazer música com apenas uma nota? Um exemplo muito conhecido dessa premissa é a música Samba de uma Nota Só. Enquanto a melodia insiste em uma nota e a progressão harmônica passeia livre. Ao decorrer da música temos outras notas, então a ideia de uma nota só é apenas simbólica. Considere o primeiro movimento da peça Música Ricercata, do compositor Georg Ligeti, composto com apenas uma nota, Lá. Notamos que, apesar de utilizar apenas uma nota, ainda é possível criar uma composição complexa, através de outros parâmetros sonoros, como a amplitude das notas e a própria altura, já que nessa peça são tocados vários Lás diferentes, mais graves e mais agudos. Apesar de terem alturas diferentes, são a mesma nota, o Lá. Aproveite o que abordamos neste episódio para pensar sobre o que você escuta. Nosso objetivo é demonstrar diversas possibilidades de expressão através do som, para que você possa identificá-lo de maneira diferente, seja escutando uma música, tocando um instrumento ou planejando uma composição. Se gostou deste vídeo, assista aos outros vídeos da série Limpeza de Ouvidos e se inscreva no nosso canal para outros vídeos sobre música. Valeu!